Salve, salve, galerinha do canal! Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Agora chegou o momento de melhorar o nosso conhecimento, aperfeiçoá-los através da resolução de exercícios. Então aqui eu organizei questões inéditas, eu fiz questões inéditas para vocês sobre realidade brasileira, focado nesse concurso de 2025. Não esqueçam, deixe seu like, inscreva-se no canal. Gente, tem que se inscrever no canal. Tem vídeo aqui com mais de 25 mil visualizações e agora que o canal está chegando a 12 mil. Então esse mês eu quero passar de 12 mil inscritos no canal, ok? Vamos resolver aqui 12 questões. Toda vez que eu colocar na tela, você dá uma pausa. Primeira questão. O relatório do Observatório Brasileiro de Desigualdade 2025 traz entre os destaques positivos a redução de emissão de gás carbônico. Redução de gás carbônico. Risca a tua prova, tu pagou por ela. O Brasil também registrou queda. Aqui, primeiramente, deixa eu pegar a caneta aqui. Ele fala de redução, né? Emissão de gás carbônico. Depois ele fala na queda do desmatamento. Apesar disso, o Acre teve acréscimo, né? Roraima e Piauí também, tudo com alta. Ponto negativo. No que se refere ao mercado de trabalho e renda no Brasil, o rendimento médio cresceu 2,9% em 2024. Alcançou 3.066, o que representa um crescimento real de 2,9% em comparação a 2023. E a taxa de desocupação, quase não sai, atingiu 6%, uma redução de 1,2 ponto percentual em relação a 2023. Agência Brasil, 28/8/2025. A dica que eu falo, gente, leiam fontes oficiais, tá? Para a resolução dessa prova. De acordo com o relatório Observatório Brasileiro de Desigualdade 2025, produzido pelo DIEESE, assinale a alternativa correta. Presta atenção, filho de Deus, anjinhos, ele quer a alternativa correta quanto às desigualdades sociais no Brasil e seus avanços e retrocesso entre os anos recentes. Ele quer falar sobre avanços e quer falar também sobre retrocesso, né? Letra A. A taxa de ocupação apresentou aumento entre 2023 e 2024, especialmente entre as mulheres e população negra, revelando uma piora ao acesso ao mercado de trabalho formal. Não foi isso que a gente viu, né, gente? A gente está falando aí de uma redução. Claro, gente, que quando falamos de emprego, desemprego, as mulheres elas têm dificuldades, das mulheres negras, nesse acesso ao trabalho formal, assim como na educação de ensino superior. Beleza? Mas não é essa. A mortalidade materna no Brasil entre 2021 e 2023 apresentou aumento generalizado? O texto nem está falando disso, tá? Mas logicamente que houve o quê? Uma redução, aproximadamente 113 por cada 100 mil bebezinhos nascidos, tá? Então, o texto não fala disso, então ele não quer falar dessa questão, tá bom? C. Apesar da queda das emissões de CO2 e desmatamento em nível nacional, estados como Acre, Roraima e Piauí registraram aumento na área desmatada entre 2022 e 2024. Então, gente, sem segredo. Interpretação de texto. Alternativa correta, letra C. Você pega, gente, a questão muito grande, você fica nervoso, mas é só ler com atenção, ler com calma, que você com certeza vai acertar. Beleza? Então, sem segredo. 2. De novo, gente, uma questão grande. É difícil essa questão? Não é, gente. Fiquem calmos. O Brasil precisa ampliar a participação social em espaços de debate e decisão. Sobre pautas de LGBTQIA+, outras demandas são a proteção desse grupo populacional, diante de agressões que podem resultar em homicídios e a implantação de ações específicas dentro do ambiente escolar. Essas são algumas das conclusões detalhadas pelo Índice de Monitoramento dos Direitos GLBTQIA+, no Brasil, lançado pelo Instituto Matizes. O relatório revela que 89% dos estados
não inclui menções a essa comunidade e aos seus planos, né, relacionados à saúde dessa população. Além disso, aponta o quê? Lacunas, espaços significativos em políticas públicas, segurança e educação, especialmente diante da ausência de dados. Então, essa população aqui, as violências que são sofridas por eles, né, nós temos aqui a ausência de dados, dados de qualidade, profundos. Logicamente que nós temos uns dados, mas muitas notificações aqui não ocorrem, né? Muitos boletins de ocorrência, por exemplo, não são feitos, de homofobia, etc. A iniciativa buscou reunir indicadores nacionais e estaduais com o objetivo de fomentar ações baseadas em evidências. Com base na reportagem, considerando o papel do Estado Democrático de Direito na promoção da cidadania e a ausência de políticas públicas específicas voltadas à população LGBTQIA+, nas esferas estaduais, refletem principalmente, né, a ausência de políticas públicas específicas nas esferas estaduais. Qual é o reflexo? O que está acontecendo? E aí, gente? Letra A. A eficácia dos programas federais em garantir direitos universais, tornando dispensável a atuação local. Somente o governo federal tem que atuar para essa população? Não, né? Então é indispensável, tá errado aqui, a atuação local. B. O reconhecimento legal pleno da cidadania LGBTQIA+, que elimina a necessidade de ações direcionadas. Não. Cada vez mais essa população precisa de ações dos governos municipais, estaduais e federal. Claro. C. O acesso de participação social que sobrecarrega os sistemas estaduais de decisão e monitoramento. Excesso de participação social? Claro que não existe esse excesso. Existem muitas lacunas, muitos pontos que precisam melhorar, né? Tem que ter uma maior participação, como podemos dizer, a população LGBTQIA+, tem que estar presente em vários setores da sociedade e do próprio Estado, né? D. A centralização de recursos federais que impedem a implementação de políticas por parte dos estados. Não existem políticas eficazes, efetivas para a população LGBTQIA+, por conta da centralização de recursos federais? Não, né, gente? Esses recursos federais nem são tão expressivos assim. Então, aqui a alternativa correta é letra E. A insuficiência de dados e a descontinuidade de políticas públicas com barreiras à inclusão e proteção desse grupo, né? Nós não temos muitos dados dos estados sobre essa população, sobre os seus problemas, sobre as violências, sobre as suas necessidades e, conforme muda o presidente da República, há continuidade e descontinuidade ao longo da história do Brasil. Tem presidente aí que nem ligava para essa população, né? Pelo contrário, né? Promovia, né, discursos violentos às vezes. Isso ao longo de toda a história do Brasil. Terceira questão. A concentração de renda no Brasil é uma das mais elevadas do mundo, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e do IBGE. E instituições como o World Inequality Lab, os 10 mais ricos da população brasileira concentram mais de 40% da renda nacional, segundo a World, não sei das quantas aí. Inequality Lab, eu sou muito bom em inglês, mano, tu é doido, de rocha. Enquanto os 50% mais pobres detêm menos de 15%. Concentração de renda, né? Essa estrutura desigual é o resultado de um histórico de privilégios, baixa progressividade tributária, acesso desigual à educação de qualidade e fragilidade de políticas redistributivas permanentes. Em períodos de retração econômica, a desigualdade tende a se agravar, já que os impactos negativos atingem com maior intensidade as camadas mais vulneráveis da população. Então, gente, sempre sobra para a população mais vulnerável. É só lembrar o que aconteceu na década de 80,
na década perdida, é só lembrar o que aconteceu ali durante a pandemia da Covid. Sempre quando ocorre retração econômica, a população mais carente que sofre. Claro, infelizmente. Com base nas informações do texto e nos conhecimentos sobre a estrutura socioeconômica brasileira, a elevada concentração de renda no país contribui para... A elevada concentração de renda contribui para o quê? O que ela promove? Letra A. Aprofundamento das desigualdades sociais com impacto direto no acesso a direitos e oportunidades. Letra B. A expansão do mercado consumidor. A concentração de renda promove a expansão do mercado consumidor? Não, a retração. C. A consolidação da justiça social? Não, da injustiça social. D. A eliminação da pobreza extrema? Não, gente, a concentração de renda ela promove a existência da pobreza extrema. E a distribuição equitativa da riqueza? Não, gente, a riqueza é distribuída de forma muito desigual. É isso que nós observamos no texto. Então, a alternativa correta, letra A de aprovados. Só vai ser aprovado quem deixar o like. Quem não deixar o like não vai ser aprovado. Só quem está escrito, praga de professor. Credo. Tô brincando, gente. Vamos lá. Quarta questão. A chamada margem equatorial brasileira compreende uma faixa litorânea entre o Amapá e o Rio Grande do Norte. Agora lá em Belém vai ter a COP30, né? Uma grande polêmica essa questão da margem equatorial, se explora ou não explora. Parece que o governo Lula está esperando somente passar a COP30 para depois explorar. Considerava a nova fronteira de exploração do petróleo do país, principalmente, gente, os políticos do Amapá ali estão de olho nisso, né? A região abriga ecossistemas sensíveis, como manguezais, recifes e o bioma amazônico costeiro, além de estar próximo à foz do rio Amazonas, o que amplia os riscos socioambientais. A possível exploração da área, defendida por setores econômicos, logicamente, quem quer que ocorra essa exploração de petróleo? Setores econômicos. É vista como estratégica para manter a autossuficiência energética do país e aumentar as receitas públicas, para eles roubarem mais, né? Por outro lado, especialistas e ambientalistas alertam para os riscos de vazamento, impactos da biodiversidade da marinha e contradições em relação ao compromisso internacional assumido pelo Brasil para a transição energética e redução das emissões de carbono. Então o Brasil, gente, não se comprometeu a eliminar, a reduzir, a combater a emissão de CO2, eliminar não, que não dá para eliminar, né? Reduzir, perdão. E como é que ele quer mais petróleo? Então é uma grande, tá aqui, olha, contradição. Com base no conceito de desenvolvimento sustentável, o que é desenvolvimento sustentável, anjinhos? É você ganhar dinheiro, desenvolvimento e preservar o meio ambiente sustentável, tá? Explorar economicamente os meios naturais sem destruí-lo totalmente. É isso. E nos desafios associados à exploração da margem equatorial, é correto afirmar que... Dá uma pausa aí no vídeo, lê com calma. Façam isso, gente, em todas as questões, tá? Nós temos 12 questões para fazer isso daqui. E aí? O que tu me diz? Quarta questão. A exploração do petróleo na região garante desenvolvimento sustentável desde que aumente o PIB nacional? Eita, nada a ver, desenvolvimento sustentável condicionado ao aumento do PIB e vice-versa. Errado. B. Os impactos ambientais podem ser compensados integralmente com a geração de empregos e royalties? Gente, nenhum impacto ambiental pode ser compensado integralmente em caso de acidente, né? Tem custos aqui até psicológicos para populações locais. C. A expansão da matriz fóssil na margem equatorial cumpre as metas do Acordo de Paris ao reduzir a dependência de importação? Não tem nada a ver, gente. Expansão da matriz fóssil com o Acordo de Paris, reduzir, tá tudo errado, tá, gente?
essa alternativa aí está totalmente errada. Não tem essas vinculações, essas condicionantes. D. A viabilidade da exploração depende do equilíbrio entre crescimento econômico, justiça social e proteção ambiental. Então, essa é a alternativa correta. Vamos ou não vamos explorar? Vamos, porque tem crescimento econômico. Isso é muito justo, principalmente para o pessoal da região norte, para o Amapá, e segundo o governo do companheiro, e isso tudo vai ser feito de forma paralela com proteção ambiental. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Então, gente, na tua casa, dá uma olhadinha aí no mapa da margem equatorial. Quinta, de acordo com os dados da Agência Nacional ANEEL, dos 200 gigawatts alcançados, 84% são fontes renováveis, né? Então, o Brasil, pelo menos isso, né, gente? Top, top, top. O Brasil, ele é um exemplo de fontes renováveis que compõem a matriz elétrica brasileira. São hídricas, 55, eólica, 14, biomassa, 8. E das fontes não renováveis, as maiores são gás natural, petróleo, carvão mineral. Conforme já foi anunciado pela ANEEL, a previsão do crescimento de geração de energia elétrica no país de 2024 é de 10 gigawatts. Este será o segundo maior avanço anual e verificado pela agência desde a criação em 97, atrás apenas do crescimento de 10,3 em 2023. Aqui é 10,1. Diante do exposto, não podemos inferir, concluir. Então, ele quer a alternativa incorreta. Conforme já anunciado, a previsão do crescimento de geração de energia elétrica no país para 2024 é de 10, gigawatts. É isso que está falando no texto. Está correto. Eu não quero a correta. B. A missão do Ministério de Minas e Energias é equilibrar a segurança energética com modicidade, tarifas energéticas, né? Grana para o pagamento da nossa conta de energia elétrica, né? Beneficiando brasileiras e brasileiros. Esse é o objetivo, essa é a principal missão do Ministério de Minas e Energias? Sim, né? Nós temos que ter energia e nós temos que ter energia barata. Barata ele colocou aqui com a palavra modicidade, ok? C. O Brasil conta com um crescimento na oferta de micro e mini geração distribuidora, que ocorre quando o consumidor brasileiro gera sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada. O que é que ele está falando aqui, gente? Da produção de energia solar, por exemplo. Então, está havendo um crescimento nos últimos anos isso aqui no Brasil? Sim. Então, tá certo. Só que ele está falando aqui com outras palavras, né, gente? Isso que é um pouquinho difícil na tua prova. D. As potências de geração centralizadas e de MMGD. Professor, o que é MMGD? Né? Mini geração distribuída. É energia solar gerada em casa. São somadas para saber a capacidade máxima do país na geração de energia? Não, gente. Tá? Essa produção que nós chamamos de MMGD, a produção elétrica domiciliar, a placa fotovoltaica que nós temos em casa, não é colocado nessa soma, tá? Porque isso não é sociabilizado de forma exata para todo o Brasil. Eu posso ter placa solar em casa agora e daqui a 5 anos não ter mais. Entendeu? Eu posso distribuir essa energia solar para outras residências. Então o governo ele vai contar com essa geração? Não. Ele conta com a geração que é de responsabilidade dele e de empresas. E tem acordos com o governo, que nós chamamos de geração centralizada. Então, aqui nós temos a geração do governo e aqui nós temos a geração domiciliar. Elas não são somadas, tá, gente? Não são somadas com esse quantitativo que nós estamos colocando aqui, olha. 200, 10,1, 10,3, beleza? Então é isso. Sexta, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, COP30, está a pouco mês de distância. Todos os 197 países membros das Nações Unidas
deveriam ter apresentado planos climáticos nacionais atualizados à ONU, né? Então, os países que devem participar da ONU têm que mostrar esse plano de como diminuir, por exemplo, o aquecimento global. Não só o aquecimento global, tá, gente? Mas como outros problemas ambientais que esses países geram, principalmente as maiores potências, tá? Sobre esse contexto, podemos afirmar: esses planos descrevem como cada país reduzirá sua emissão de gases de efeito estufa, em conformidade com o Acordo de Paris, um tratado internacional legalmente vinculativo, né? Então, gente, é um tratado internacional, tá? E nele foi colocado essa redução até 1,5, né? O mundo ele não pode aquecer mais do que isso. Então, gente, aqui sem segredo, a sexta questão, letra A. Então aqui, gente, é bem atualidades, tá? Aqui eu puxei um pouco mais para o lado da atualidades, mas lá no teu conteúdo está descrito essa questão de matriz energética. Então tu tem que ter esse conhecimento, o que é matriz energética, o que são esses acordos internacionais para mudança da matriz energética e automaticamente a preservação do meio ambiente. Esse acordo compromete... Letra B. Esse acordo compromete todos os signatários a limitar o aquecimento global causado pelo homem a mais de 2,5? Não. É 1,5 acima dos níveis pré-industriais. Os países desenvolvidos devem reconhecer que emitiram menos gases? Não. Eles emitiram mais gases do efeito estufa. Apenas 5 dos países do G20 apresentaram seus planos. Não, foram mais de 20. Os planos climáticos nacionais da União Europeia, China e Índia serão fundamentais para testar sua liderança climática e manter vivas as metas de temperatura. As metas de temperatura, gente, está ali no Acordo de Paris, é de 1,5. Grave esse número, tá? Não de 2,5 graus Celsius. Sétima. As redes urbanas são um sistema formado por cidades que mantêm relações de interdependência entre si. O assunto é redes urbanas, estabelecendo um fluxo de pessoas, mercadorias, informações e capitais num contexto brasileiro. Essas redes são influenciadas por diversos fatores, como a infraestrutura de transporte, a concentração de serviços e os níveis de conectividade entre as cidades. Agora vão construir um túnel ali em Santos, né? Top, 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 por debaixo d'água. Um negócio de primeiro mundo. Se não me falha a memória, ali na obra de Santos Guarujá, cuidado com isso na tua prova, foi uma empresa portuguesa que ganhou a concessão. Dá uma lida nisso. Dá uma pausa aí, gente. Ler com calma. Essa sétima questão é fácil. Ela é a cara da tua prova. E tu não pode errar essa daí, tá, gente? Essa aí é fácil. As primeiras que eu coloquei ali, a primeira, a segunda, são um pouco mais difíceis comparado com essa. Mas são fáceis também. Tudo é fácil, né? É muito fácil. Com base nesse contexto, assinale a alternativa correta. Gente, eu observo que essa questão de realidade brasileira é muito teu conteúdo do teu ensino médio e da tua experiência de vida, né? Você que me ouve aí, que tem mais de 30 anos, com certeza tem uma experiência de vida bacana e você consegue resolver muitas dessas questões. Agora tem a galerinha mais jovem que está com o conteúdo mais fresco na cabeça, né? O conteúdo do ensino médio. São conhecimentos gerais, né? Sobre a realidade brasileira. A verdade é essa. Letra A. A hierarquia urbana brasileira é determinada exclusivamente pelo número de habitantes da cidade? Não, gente. É pela infraestrutura, pelas mercadorias, pelo fluxo de pessoas, pelos deslocamentos de capitais. Está dizendo isso aí na letra A. Né? Empresas, bancos, seguradoras, transporte, habitantes e os problemas também, né? Tudo isso caracteriza essas redes urbanas. B. As cidades globais como São Paulo e Rio de Janeiro ocupam posições secundárias nas redes urbanas devido à descentralização dos serviços? Não, gente. São Paulo e Rio de Janeiro são os grandes exemplos de
de metrópoles, né? De super mega metrópoles. Então são as mais importantes do Brasil, quiçá as mais importantes da América do Sul, né? Acredito que seja a mais importante da América do Sul, pelo que eu já viajei pela América do Sul, pelo que eu já estudei. Então, o que está errado aí? Bora arriscar. Cadê meu mouse? Posições secundárias. Se as redes urbanas são estáticas e não sofrem alterações, meu Deus do céu, tá errado. Claro que sofre alterações. E vivem mudando ao longo das décadas, né? Tá errado. D de dado. Cidades que concentram funções administrativas, financeiras e tecnológicas tendem a ocupar posições de destaque na hierarquia urbana. É essa, gente. Sem sombra de dúvida, né? Cidades que concentram funções administrativas, né? A capital do Brasil, gente, não é São Paulo, mas tem ali muitas empresas que a base é ali. Então, a função administrativa de uma, vamos supor, uma metalúrgica está em São Paulo, assim como de um banco, assim como de uma fintech, da 99, da Uber, estão em São Paulo e Rio de Janeiro. Então é isso que trata a questão. Oitava, olha só, tem uma imagem aqui, uma imagem chocante, né? Prefeitura de Porto Alegre à esquerda da imagem e o Mercado Público à direita. Agência Brasil, 7/5/2024. O processo de urbanização, preste atenção, observe a imagem com atenção. Essa imagem, gente, ela não está aí para enfeite, tá? Então a alternativa correta tem que estar vinculada a essa imagem. Aí tem um texto. O processo de urbanização acelerada e muitas vezes desordenada resultou em diversos problemas urbanos nas cidades brasileiras, especialmente nas regiões metropolitanas. Tais problemas afetam diretamente a qualidade de vida da população, né? Então tá aí. Aí está falando de urbanização. Com base nisso, assinale a alternativa o quê? O que ele quer? Olha, até eu estava esquecendo aqui. Incorreta. Ok? Incorreta. Presta atenção. Não vacila na missão. Oitava questão. O déficit habitacional e a ocupação irregular do solo urbano contribui para o surgimento de favelas em áreas de risco? Claro, gente. Isso fica muito claro no norte, no nordeste, no Rio de Janeiro, né? B. A má gestão do transporte público urbano favorece a dependência do transporte individual, contribuindo para o congestionamento e poluição? Com certeza, né? Com certeza, cara. O transporte público no Brasil é uma M. Fora ali Curitiba, faz muitos anos que eu não vou em Curitiba, não sei como é que tá lá. Mas sempre foi muito bom exemplo, né? Cara, a gente viaja aí para fora do país, a gente observa, cara, como o sistema de transporte funciona bacana. Com um cartãozinho, você anda de metrô, de trem, de barco, de jegue, de submarino, de ônibus. Aqui no Brasil é tudo bagunçado, cara. C. A segregação socioespacial é um fenômeno decorrente da lógica do mercado imobiliário e da desigualdade social? Sim, né? Cada vez mais as pessoas com menor renda são empurradas para a periferia dos grandes centros. D. A falta de saneamento básico e de infraestrutura urbana adequada está diretamente relacionado a problema de saúde pública nas periferias? Sim, né? Quanto menos saneamento, mais problemas de saúde, doenças de pele, verminoses, etc. E o crescimento urbano planejado nas grandes cidades brasileiras eliminou a ocorrência de enchentes e alagamentos? O crescimento urbano planejado, foi planejado mesmo, em todas as cidades? Aí na cidade que tu mora, tá planejado? Eliminou? Claro que não, gente. Então, alternativa letra E. Nona. Observe o gráfico a partir de 2003, século 21, investimentos em infraestrutura, tá? Público-privado, 2003 a 2020, em bilhão de reais. Bi, 64, 75, 87, só crescendo, olha.
150, 175, 186, 188. Chegamos aqui em 2014, 2015, começa a cair. Parece o Vasco da Gama. Aqui dá uma melhorada e depois começa a cair de novo. Então tu tem que enxergar aqui, ó, 2014, 2015, né, uma queda. Aqui nós tivemos um crescimento, né? Então vamos para a questão. No início do século observamos uma decrescente no investimento no Brasil. No início do século observamos uma decrescente? Não, uma crescente. B. Próximo da segunda metade dos períodos expostos, observamos uma queda de investimento. Próximo da segunda metade. Então, nós temos aqui 2003, 2010 a 2020. Então, está aqui. Aqui é a metade. Segunda metade, principalmente a partir de 2014, 2015, observamos o quê? Uma queda de investimentos, né? Próximo da segunda metade. Então, está aqui, né? 2011, 2020 teve um crescimento, né? Ali nos 4 anos, e depois os outros 6 anos, queda. Então, a alternativa correta aqui é letra B. Histórica, tu vai até por eliminação, tá, gente? Historicamente, observamos uma tendência de estagnação dos investimentos em infraestrutura? Não. Tem aumento e crescimento. D. Observamos que sempre houve um grande aumento de investimentos no setor privado de infraestrutura? Aí ele não fala só do setor privado e público. E. O maior patamar de investimento chegou a aproximadamente 180 milhões de dólares. Gente, aqui é real e é na casa do bilhão. Então, aqui, a alternativa correta, letra B de bom. Muito bom. Boa aula para vocês. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Vamos chegar a 12 mil pessoas. A relação entre investimento, infraestrutura e crescimento econômico tem sido amplamente estudado na literatura econômica. Igor Lopes Rocha e Rafael Saulo Marques Ribeiro, IPEA 2022. Presta atenção no que eles falaram aqui. A relação entre investimento e infraestrutura interfere diretamente no crescimento econômico. Isso está sendo muito estudado. A seguir, lê os itens a seguir. Tá repetindo aqui, né? A seguir, leia os itens. Desconsidere isso daqui. Vamos lá. 1. A infraestrutura contribuiu diretamente para a elevação do produto interno bruto por meio da produção de serviços de transporte, energia, saneamento e telecomunicação. Gente, toda vez que nós temos o aumento de serviço, energia, saneamento e telecomunicação, e isso interfere, logicamente, na produção de riqueza de um país. Afeta no PIB, né? Então, tá certo, tá, gente? Certinho! Os investimentos em infraestrutura podem induzir um maior crescimento econômico ao longo do prazo por meio de geração de externalidades positivas sobre a produção e o investimento privado? Aspectos externos interferem em investimentos de infraestrutura? Sim. Em crescimento econômico? Sim. Tanto positivamente como negativamente também, tá, gente? Então, tá certo. A tarifa do Trump aí, todo mundo pensava que esse elemento externo ia acabar com a economia brasileira, né? Não acabou. Esses dias eu postei no Instagram, toda semana, gente, eu posto lá, quase todo dia, eu posto algo sobre realidade brasileira, né? Eu tô vendo aqui o meu Instagram, né? Brasil mantém-se como a 10ª maior economia do mundo. Perde para o Canadá, Itália, França, Reino Unido, Japão, Índia, Alemanha, China e Estados Unidos. E as exportações entre janeiro e agosto aqui, gente, teve aí um leve crescimento de
226,45 bi para 227,58 bi, né? Então, o tarifaço não derrubou a economia brasileira, ainda bem, né? Sigo aí no Instagram, professor. Um aumento de investimentos de infraestrutura eleva a produtividade dos demais fatores de produção. Aumento de investimentos na infraestrutura contribui, gente, para a questão da terra, produção agrícola, capital, trabalho? Claro que sim. Reduzem-se o custo de produção e transporte no setor. Então fica mais barato produzir, né? Então é melhor para o empresariado. Então está certo. Letra E. Onzima. 11ª. As causas de desigualdades regionais ao redor do mundo são as mais diversas possíveis, considerando desde a dotação natural de fatores que favoreceram o crescimento desigual de países e suas regiões. Então aí para ver os itens o quê? Corretos, né? Então vamos lá. No Brasil, seu próprio modelo de crescimento interno foi responsável pela promoção do crescimento concentrado. Presta atenção, aqui nós falamos de desigualdades regionais, tá? Desigualdades regionais. Então, esse crescimento aqui, ele foi concentrado com eventuais polos industriais localizados e com fraca interações internas ao longo das décadas? Sim, né? Então a história prova isso. Esses polos ali no Sudeste promoveu o aumento das desigualdades regionais. O crescimento econômico ele foi penso no Brasil, né? Ele não foi igualitário. O JK tentou fazer isso, mas não deu certo com a construção de Brasília. Tá certo, tá? Certinho aqui. 2. É fato evidente e já consolidado que as desigualdades no Brasil são um problema complexo e multifacetado e que tem origem num processo de colonização, com certeza. Tá? O problema começou na colonização e os nossos políticos não fizeram nada para mudar. Né? Começaram a ter medidas mais importantes ali, né, pontuais, na década de 60, década de 90. 3. O mecanismo de crescimento é desconcentrado no Brasil, que encontra suporte tanto em dotações naturais quanto políticos e institucionais. Prevaleceu por longas décadas, deixando uma parcela substancial da população experimentando a convivência com altos níveis de desenvolvimento regional. Tá tudo muito bonito esse texto, mas está errado, né, gente? O mecanismo de crescimento no Brasil, historicamente, ele é concentrado, não desconcentrado, tá? E a população brasileira, o que ela conheceu? Alto nível de desenvolvimento? Não. Baixíssimos níveis no norte e no nordeste. Então, os itens corretos aqui, apenas 1 e 2. Letra A de aprovados. Vocês serão aprovados e vão pagar umas Heineken para mim. Vai ser muita Heineken. Se cada aluno que passar nessa prova pagar uma Heineken, pô, meu, vou ficar embriagado. Não, esqueça essa ideia. Eu tô tentando ficar fitness agora. 12ª. O Brasil registrou em 2024, ano passado, não, foi ano passado, eu estava viajando de férias, um aluno fez um Pix bem expressivo, até me assustei na minha conta. Toma aí, professor, eu passei. Bacana, bacana. Gente, mandem mensagem, tá? Quando vocês passarem. Não mandem Pix, não. Mandem mensagem. Professor, eu passei. Às vezes eu acordo de manhã com a mensagem. Eu passei no concurso do Porto de Santos. Uma moça mandou. Caraca, pensa na felicidade. Por isso que a gente é professor, né, gente? Professor há mais de 20 anos para fazer isso, para propagar o conhecimento. 12ª. O Brasil registrou em 2024 o menor índice de desigualdade desde o início da série histórica,
da PNAD contínua em 2012, com o índice de Gini caindo para 0,5. Os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O índice de Gini, gente, ele é um índice criado para calcular a concentração de renda. Não confunde índice de Gini com IDH. IDH é outra parada. O índice de Gini, gente, ele está associado à grana. Quanto mais próximo do 1, é um índice de Gini ruim. O IDH, o pensamento é inverso, tá? O IDH, quanto mais próximo do 1, melhor para um país e para uma nação. Tá bom? E aí, gente? Letra A. O rendimento mensal real domiciliar per capita. O Sul apresentou o menor valor, de 1.319, e o Nordeste o maior, 2.400 e pouco. B. O rendimento mensal real domiciliar per capita também chegou ao maior valor da série em 2024. 2020 com alta de 4,7 ante 2023. Aí, gente, ou tu tinha lido ou não essa reportagem, né? Bem atualidades essa daqui. C, uma questão covarde. Em 2024, os 1% da população com rendimentos mais elevados recebia o equivalente a 13,4 vezes o rendimento dos 40% da população com os menores rendimentos. Concentração de renda, né? D. Já os 10% da população com maiores rendimentos recebiam o equivalente a 36,2, mais de 36 vezes o rendimento de 40% com a menor renda. Concentração de renda. O coeficiente de Gini é uma métrica desenvolvida pelo matemático italiano Corrado Gini para medir a desigualdade no acesso à educação, renda e expectativa de vida numa população. Tá errado, tá, gente? Ele tá falando aí na letra E de IDH. Então tá errado aqui. Não é essa. É errado. Ele quer a correta aqui. E aí, filho de Deus? Vai por eliminação, né? Já os 10% da população com maiores rendimentos recebia a 36 vezes 10%? Não. 1%. Então também está errado aqui. Aqui na letra C, em 2024, deixa eu ver se eu lembro dessa reportagem. Em 2024, os 1% da população com rendimento mais elevado recebia o equivalente a 13 vezes o rendimento de 40%. Ah, já sei. Aqui é 10. 10%. Então tá errado. E aí, filho de Deus, é assim que tu vai por eliminação. Eu não sei, eu vou por eliminação. É o chute técnico. Tu fica entre A e B. E aí, meus anjinhos? Estamos dependendo dessa questão para sermos ou não funcionários públicos federais. O que tu marcaria? Leia com calma e vê aí algo estranho, mesmo sem tu saber a parada. Presta atenção. Letra A. O rendimento mensal real domiciliar per capita. Com o rendimento mensal per capita, né, o Sul apresentou menor valor e o Nordeste o maior. Entre o Sul e o Nordeste, gente, quem tem o maior rendimento mensal? Quem tem 2.499? É o Nordeste? Não, é o Sul. Então aqui na alternativa foi invertido, tá, gente? O Sul apresentou o maior e o Nordeste apresentou o menor. Então, automaticamente, tu marca a letra B. E é isso, gente. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite. Ficamos por aqui. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Quem quiser adquirir a apostila,
Tá aí a apostila completa com 100 questões gabaritadas, tá? Tá aí as redes, o contato para você adquirir a apostila. E vamos fazer uma revisão, tá bom? Aguardem. Eu quero que vocês escrevam aqui, gente, que dia que vocês querem a revisão. Na véspera da prova, na antivéspera, 2 dias, 3 dias. E escrevo aqui. Escrevo de onde vocês estão assistindo essa videoaula. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima. Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos. Fui!